Paz do Senhor para os irmãos. Quero ler aqui uma passagem, está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 20, e logo a seguir primeira epístola de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 18. Então diz assim, os irmãos podem abrir suas Bíblias. 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 20. E depois 1 Pedro capítulo 1 e versículo 18 e 19. Aleluia. Então vamos ler, diz assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E agora aqui, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Só até aqui, irmãos. Essa linguagem que tanto Paulo quanto Pedro usa é uma linguagem de uma pessoa que estava no mercado de escravo, né, para ser vendido, e foi comprado, né? Nós sabemos que no contexto que essa palavra ela foi escrita, né, ali nos primórdios da igreja, havia muitas pessoas que tinham sido alcançado pelo Senhor Jesus nas pregações dos apóstolos, né, e de todos os irmãos que estavam fazendo parte da igreja. Então havia muitas pessoas que tinham sido escravos, né, que já eram livres, mas que tinha ainda, né, a memória dos horrores da escravidão. E havia ainda pessoas também que ainda eram escravos, né? E em todo o Império Romano havia muita gente que era escravo, muita gente que sofria, pessoas que eram roubado, né, sequestrado e era vendido como escravo. Depois a sua família às vezes ficava anos sem saber o paradeiro da pessoa. Então isso acontecia muito ali naquele contexto, né, da igreja do primeiro século. Infelizmente nós sabemos que ainda acontece no mundo hoje, né, essa situação, mesmo no século 21 ainda acontece isso. Isso não pode ser ignorado. Mas nós que servimos a Deus, nós temos a certeza de que nós não somos mais escravos, né? Ainda que aconteça de que uma pessoa ela pode, né, em algum país que às vezes ainda aceita, né, esse tipo de situação, que a pessoa possa se sentir como servo de algum senhor terreno, mas ela, ao servir a Deus, né, ela é liberta da maior e pior escravidão que um homem pode, na verdade, sofrer, né, que é a escravidão do pecado. E nós temos na Bíblia, né, na palavra de Deus, recomendações de Deus, né, acerca do seu povo Israel, justamente porque Deus queria formar uma nação que fosse uma nação completamente diferente das demais nações, em que em Israel Deus proibia que um israelita
fizesse outro israelita como escravo, a não ser em casos específicos de dívida em que a pessoa voluntariamente, ele sabendo que ele não poderia, ele não conseguiria pagar aquela dívida, né? E ele então, durante um certo tempo, ele se tornava escravo daquele senhor, né? Ele se tornava um servo. Mas a Bíblia colocou um limite de que no máximo 6 anos esse senhor poderia se assenhorar dele. E quando então vencesse, né, no final do 6º ano, este escravo, ele sairia livre. Era proibido a escravidão perpétua na nação de Israel. Então Deus ali, ele já estava dizendo para nós, né, como que haveria de ser o reino dele. O reino dele haveria de ser um reino de justiça, um reino de equidade, né? E nós vemos ali, tanto no livro do Êxodo, no capítulo 21, versos de 1 a 6, falando sobre essa situação em que a pessoa, ela poderia se vender, né, por causa de uma dívida, se tornar escravo durante 6 anos. E temos também ali em Deuteronômio, no capítulo 15, e no versículo de 12 a 18, você pode anotar para você ler depois na sua casa. Esses dois textos, eles são idênticos, com uma diferença. É que o texto de Deuteronômio, ele fala que quando o Senhor fosse despedir este servo, esse escravo, no final do 6º ano, entrando para o 7º ano, que era o ano da liberdade, ele não poderia dispensar este servo de mãos vazias. E Deus ainda diz assim lá no texto: porque fostes escravo no Egito e eu os resgatei. E a Bíblia diz que quando Deus resgata Israel do Egito, diz que eles saem com grande riqueza. Deus não deixou eles saírem do Egito miseráveis. E por causa de Deus ter resgatado o povo do Egito e ter dado a eles riquezas em que os egípcios, eles doaram, né? Eles deram, quando estavam expulsando o povo, eles deram as riquezas para o povo de Israel. Então Deus, ele também se assegurou desse direito de que todo judeu que se tornasse senhor de um escravo, que no final daquele período de 6 anos, ele, ao despedir o seu servo, ele então teria que dar posses, né? Animais, trigo, azeite, para que esta pessoa ela pudesse, naquele período, né, então, que ela estava se tornando livre, ela tivesse condições de ter um recomeço na sua vida. Então nós vemos nisso o cuidado do nosso Deus para com o seu povo Israel, e não é diferente hoje para conosco, que fazemos parte da igreja do Senhor, que fomos comprados pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. E o culminar disso tudo é que Deus, além de ele decretar, né, o ano da liberdade a cada 7 anos, ele ainda diz que a cada 7 semanas de anos, no 50º ano, além dos escravos serem livres, as terras também, elas voltavam ao seu respectivo dono. As dívidas eram todas perdoadas, todas as pessoas que tivessem dívidas, elas eram perdoadas. Deus, ele estabelece essa lei, esse mandamento, para que houvesse uma equalização na economia, para que não houvessem pessoas muito pobres e pessoas muito ricas, para que houvesse uma justiça em que as pessoas pudessem todas viverem bem. Quer dizer, não ia haver, na verdade, ali um aproveitamento no chamado capitalismo desenfreado.
Então a pessoa, ela comprava terra para produzir, mas essa terra ela não era vendida perpetuamente. No 50º ano, essa terra voltava para a sua antiga família, seu antigo dono. Nós podemos ver isso ali em Ruth, quando Boaz resgata os campos de Noemi, né? Quando ele vai ter com o outro homem que tinha o direito de resgate, ali está falando desta lei acerca, né, do resgate da terra. A terra ela só era devolvida no 50º ano, mas ela sempre teria o direito a resgate, desde que houvesse uma pessoa, e a Bíblia chama isso de Goel, resgatador, que é uma figura de Cristo, que é o nosso resgatador, aquele que nos resgata. Então ali no caso de Ruth, o resgatador de Ruth, o Goel de Ruth foi Boaz, que então comprou as terras que eram na verdade da família de Noemi, e ainda cumpriu a lei do levirato, casando com Ruth, honrando a fé daquela mulher que era uma gentia, que não fazia parte da comunidade de Israel, mas por causa da sua grande confiança em Deus, da sua grande fé, Deus honrou ela e fez com que ela viesse a se tornar grande no povo de Deus. Então nós vemos nisso como Deus honra aquele que confia nele. Deus ele não olha para estatuto, Deus ele não olha, né, para posição social. Ele olha para um coração contrito, ele olha para uma pessoa desejosa de servi-lo, de sentir a sua presença. Ele olha para tudo isso e ele então se manifesta com o seu amor, com a sua bondade e com a sua graça. Nós também podemos ver na palavra de Deus uma situação, né, que está relacionada ali em 2 Reis, no capítulo 4, quando aquela viúva, mulher, né, de um dos filhos dos profetas, ela fica viúva e ele tinha uma dívida. E o credor estava querendo levar os seus 2 filhos como escravos para pagar essa dívida. Esta mulher chama o homem de Deus, Eliseu, e expõe a situação para ele. Agora os irmãos imaginam, o único meio de subsistência dessa mulher era o seu marido. O seu marido morre, o único meio de subsistência dela seria os seus 2 filhos. Os seus 2 filhos, ao serem levados como escravo, como que essa mulher iria subsistir? Como que ela iria se sustentar? Porque naquela época não havia reforma, não havia aposentadoria. Mas ela então chama o homem de Deus, expõe a situação, e o homem de Deus então pega e fala para ela, dá aquele conselho para ela pegar vasos emprestados. O azeite naquela época era um produto caro, era um produto de muito valor naquela situação, naquele contexto histórico. E daí então ele pega e fala, olha, agora você vende, paga a sua dívida, e o que sobrar que você possa viver com ele. Então nós vemos o cuidado de Deus para com aquele que confia nele. Ela na verdade chamou a pessoa certa. Ela chamou aquele que poderia dar o escape, né, daquela situação terrível em que ela vivia. Então nós temos várias situações na Bíblia nós temos ali também em Neemias, no livro de Neemias, no capítulo 5, em que quando Neemias retorna, né, ali de Babilônia, Neemias se depara com aquela situação em que os homens que tinham posses ali em Israel estavam se assenhorando dos judeus, dos israelitas, escravizando eles, cobrando juros exorbitantes. E Deus ali usa Neemias, né, com uma palavra poderosa ali para que Deus viesse quebrantar o coração daqueles homens. Houve ali grande arrependimento, houve ali choro, e aí então houve ali perdão de dívidas.
Então nós vemos na palavra de Deus o nosso Deus sempre preocupado com a liberdade, sempre preocupado com aquelas pessoas menos favorecidas da sociedade, aquelas pessoas que muitas vezes sofrem, como é o caso da nossa irmã Tatiana, que está com esse problema, e muitos outros irmãos espalhados pelo mundo que estão passando por situações dessa natureza. Não era diferente no passado. Só que o nosso Deus, Ele, quando nós clamamos a Ele por socorro, Ele vem em nosso favor, Ele age a nosso favor, seja qual for a situação. Glória a Deus. Amém, irmãos? E nós temos uma situação bem específica, que se está escrito ali em Êxodo, no capítulo 21, de 1 a 6, e também em Deuteronômio, no capítulo 15, de 12 a 18, que diz o seguinte: a pessoa, ela voluntariamente, ela ia se tornar um servo do credor dela, porque ela devia e não tinha como pagar, mas tinha uma lei que ela tinha que ser liberta no final do 6º ano. Ao entrar do 7º ano, ela era liberta. Mas só que Deus também deixa ali uma situação maravilhosa, porque diz ali o seguinte: se esse servo ele gostasse do seu senhor, falou, poxa, eu estou sendo bem tratado aqui, o meu senhor é bom para mim, né? Ou às vezes até ele tinha constituído família ali na casa do seu senhor, o seu senhor tinha dado para ele esposa, talvez ele chegou ali solteiro, o seu senhor deu para ele esposa, nesses 6 anos ele teve filhos, e ele então resolve, né, não deixar o seu senhor, continuar como servo desse seu senhor. Então havia uma lei que neste caso específico, esse senhor levava este servo, esse escravo, até a porta da cidade, até onde estavam os juízes. Então ali era declarado pelo servo, verbalmente, que ele não queria ser livre, que ele queria continuar servindo aquele senhor. Aí então eles levavam ele e furavam a sua orelha em sinal de voluntariado, quer dizer, ele estava voluntariamente decidindo servir a este Senhor por toda a sua vida. Este furo na orelha, ele fala de 3 situações. A primeira situação era que quando aquele servo ele fosse visto servindo aquele senhor por outras pessoas, com o furo na orelha, então era uma prova de que este senhor não estava, na verdade, obrigando ele a servi-lo. A segunda prova era que esse senhor, né, não poderia, na verdade, ser tido como uma pessoa ruim, uma pessoa que estava escravizando ilegitimamente. Mas havia uma terceira situação, que era: nenhum servo iria querer servir um senhor que fosse tirano. Então o furo na orelha desse servo mostrava o quão bondoso, né, e misericordioso e gracioso era este senhor. Era uma prova, era uma evidência de que o senhor que aquele servo estava servindo era uma boa pessoa. E este servo da orelha furada, irmãos, eu faço uma analogia conosco, que servimos ao nosso Deus. Porque na verdade, quando a gente é comprado por Cristo, nos primeiros dias, nos primeiros passos nossos na fé cristã, nós ainda não conhecemos esse Deus, a gente ainda não tem tanta experiência com Deus, e vamos adquirindo, conforme nós vamos andando com Ele, nós vamos adquirindo experiência, Ele vai se manifestando na nossa vida, Ele vai alegrando o nosso coração, Ele vai nos libertando de traumas, né? Ele vai operando maravilhas em nós. E o que acontece? Chega um momento da nossa vida que acontece igual acontecia com o servo ali. Quando ele entrava em crise existencial, eu tenho o direito de sair, né,
em liberdade, não ser mais um servo, mas ao mesmo tempo, eu ao sair, né, livre, eu posso contrair novamente uma outra dívida. Mas já que esse Senhor meu, ele é muito bom para mim, se eu continuar com ele vai continuar me dando suprimento, ele vai continuar cuidando de mim, me protegendo a minha família. Então nós chegamos neste momento em que nós começamos a arrazoar, e assim como Pedro falou para o Senhor, para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? É quando nós começamos a analisar que, na verdade, o mundo ele não tem nada de bom para nos oferecer, porque aquilo que o mundo pode oferecer a nós são prazeres momentâneos, são alegrias circunstanciais. Mas aquilo que Deus nos oferece é algo que dura não somente nesta vida enquanto estivermos neste corpo, mas a Bíblia diz que vai durar por toda a eternidade. A Bíblia diz que nós estaremos para sempre com o Senhor. Então há uma esperança, não somente nesta vida, de forma que aquela pessoa que muitas vezes está sofrendo em vida, às vezes por alguma situação, às vezes até mesmo por uma má decisão que ela tomou, às vezes por coisas que ela praticou e ela está sofrendo consequências, mas ela tem uma esperança que ainda que ela neste momento esteja passando por situações adversas, e a Bíblia ainda diz que ainda que aconteça que nós venhamos a morrer pela causa de Cristo, há uma esperança para nós, porque a palavra de Deus diz que nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Então o servo da orelha furada, ele fala de um coração totalmente voluntário para servir a Deus. Ele fala de uma pessoa que ele já não está ali curioso, como aqueles curiosos que vai na igreja, às vezes uma vez, duas vezes, às vezes até fica 1 ano, 2 anos na igreja, mas ainda não assumiu um compromisso. Não, o servo da orelha furada, ele está servindo ao Senhor, porque na verdade ele sabe o que o seu Senhor tem feito para ele. Então ele voluntariamente ele decidiu, porque Deus ele não força ninguém. Ele não obriga ninguém a servir ele. Aliás, ele só se agrada quando é voluntário da nossa parte. Por isso que nós pregamos a palavra, muitas vezes fazemos o apelo, mas só que a palavra, na verdade, diz que quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Porque voluntariamente a pessoa deve decidir se ela realmente quer servir a este Senhor ou não. E quando nós tomamos essa decisão no nosso coração, de uma forma totalmente voluntária, às vezes acontece de uma pessoa vir para o Evangelho ainda não totalmente decidido. Às vezes por causa de situações de sofrimento, ela então decide, a única saída é isto. Mas depois, quando ela começa a andar com o Senhor começa a mostrar para ela que na verdade vale a pena ela continuar, mas não só por causa daquela situação, mas de uma forma voluntária, entendendo que realmente Deus tem o melhor preparado para ela. Então vale a pena nós continuar servindo a Deus, mesmo nessa situação em que nós estamos passando. Irmãos, tem igrejas que estão passando dificuldade nesta crise agora do coronavírus. Tem igrejas que não estão tendo dinheiro para cumprir os seus compromissos. No Brasil não se sabe quanto tempo vai durar essa situação do coronavírus. Nos Estados Unidos está voltando novamente a subir, o número de infectados. Então nós não sabemos, tudo isso está nas mãos de Deus. Por isso vamos estar servindo a Deus com alegria, vamos realmente entender que Ele é aquele que nos cerca com o seu cuidado, E uma coisa é certa, irmãos, a tendência é de cada vez mais as coisas piorarem.
A igreja do Senhor vai ser perseguida, vai haver situações difíceis para cada um de nós, como servos do Senhor. A Bíblia diz isso. Nós vamos ser odiados pelas pessoas, sabe? Os irmãos vejam essa situação que aconteceu com aquela cantora que faleceu a semana passada, as pessoas ficarem acusando ela. Onde é que está o teu Deus? Teu Deus não pôde te livrar? Essa mesma situação o salmista viveu, quando as pessoas diziam para ele: onde é que está o teu Deus? Então não é diferente nos dias de hoje. Os irmãos vejam que há 3.000 anos atrás, o salmista, ele viveu essa situação em que as pessoas que estavam à sua volta, ele estava passando por angústia, por sofrimento, estava sendo perseguido, e as pessoas diziam para ele: aonde é que está o teu Deus? Então, irmãos, todas as pessoas em todas as épocas que resolvem voluntariamente servir ao Senhor, pode haver situação realmente desta natureza, de perseguição, de ser confrontado, mas nós não podemos desanimar. O fato de nós servirmos a Deus não nos impede de passarmos por sofrimento. O Senhor Jesus falou que nós teríamos aflições, mas ele falou: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele nos dá uma palavra de esperança, ele nos dá uma palavra encorajadora para nós termos bom ânimo, para nós olharmos para a vida em que ele viveu, e que mesmo diante daquele sofrimento, que a Bíblia diz que ele morreu morte de cruz, só que ele foi glorificado, e ele hoje está à direita do Pai, e está intercedendo por cada um de nós. Ninguém mais do que o Senhor Jesus. Do que o Senhor Jesus sabe e entende o quanto nós sofremos, porque ele passou por todas as situações de sofrimento, né? Ele passou por todas as situações que nós também passamos. Às vezes a gente diz assim: Senhor, eu não vou suportar, é demais para mim. Agora vamos nos lembrar daquela oração que o Senhor Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? Agora os irmãos imaginem, o Senhor Jesus ali naquele momento, ele estava sentindo o peso do pecado de toda a humanidade. E ele olha para o Pai e ele vê que o Pai não estava olhando para ele. Vamos fazer aqui uma analogia, como que o Pai tivesse virado o rosto. E ele diz: por que me desamparaste? Se o Senhor Jesus, aleluia, que é o Filho amado do Pai, o Filho amado de Deus, sofreu essa situação. Claro que ele sofreu com o objetivo, de uma forma voluntária, para pagar o preço da nossa redenção. Mas se matar o nosso Senhor, também pode matar a nós que somos os seus servos. Também podem perseguir a nós que somos os seus servos. Por isso, irmãos, vamos olhar para o Senhor, vamos atentar para Ele, vamos estar firmes, procurando ajudar aquelas pessoas que muitas vezes possam estar desanimadas, aquelas pessoas muitas vezes que estão muitas vezes afastado dos caminhos do Senhor. Tem muitas pessoas que estão afastadas porque sofreram situações, às vezes na igreja, pessoas que se entristeceram, pessoas que são muito sensíveis a certas situações, mas nós, com a nossa firmeza espiritual, estamos ali no pé do Senhor, nós podemos ajudar essas pessoas, esses irmãos queridos que estão afastados do caminho do Senhor, para que elas venham a olhar para nós e entender que nós ainda estamos de pé, porque o Senhor nosso Deus é aquele que está conosco, que dessa forma elas venham a ser encorajadas a retornar no caminho do Pai, e elas venham a ser restaurado a salvação na vida delas. Vale a pena nós servirmos a este Deus, vale a pena, meus queridos irmãos. Os irmãos vejam que aconteceu essa situação das igrejas não poderem congregar, mas a igreja descobriu um meio de poder cultuar ao Senhor. Um é de uma forma, através do Facebook, nós é através do Zoom. O certo é que nós estamos aqui adorando e louvando ao nome do Senhor. Mas agora os irmãos vejam, pode acontecer num futuro, que Deus tenha misericórdia de nós,
de até inclusive tentarem tirar isso de nós. O inimigo pode tentar fazer isso. Por isso nós temos que estar preparados, irmãos, porque o Senhor Jesus está às portas. Ali em Mateus 24:7 diz acerca das pestes, doenças, né? E ele ainda diz ali, olha, isso é só o princípio das dores. Então o que significa? Que algo muito pior está por vir, situações difíceis estão por vir sobre a terra, sobre a humanidade. E por isso nós temos que estar firmes com o Senhor e entendermos que realmente vale a pena nós servirmos a este Deus, porque enquanto nós estivermos com Ele, nós vamos estar seguros. Que Deus possa abençoar cada um de vocês com estas palavras, que Deus possa ministrar no seu coração. Você que neste momento está angustiado ou angustiada, se coloque diante do Senhor, clame a Ele e se lembre de que outras pessoas no passado passaram por estas mesmas situações do que você está passando e até mesmo por situações piores, e Deus deu a elas um escape porque elas voluntariamente decidiram confiar em Deus. Um grande abraço para cada um em nome de Jesus. Ô, glória! Maravilha, irmão Geraldo. Por isso que o apóstolo Paulo disse, né, irmão Geraldo, que nós somos escravos, né? Foi dentro desta analogia. Exatamente. Quando ele fala ali servo, e o servo doulos ali, era o servo que servia voluntariamente. É muito forte essa analogia. Depois nós vemos, nós podemos também, acerca daquele servo, né, o Filemon, né? Exato. Também temos ali, uma situação de escravidão. Que coisa linda. Deus continue lhe usando. Amém, irmão Geraldo? Nós vamos aproveitar então, o senhor junto com a irmã Clarinda estarão fazendo clamor, irmão Geraldo, pelos pedidos de oração nesta tarde. Amém. Amém, irmão? Você que já recebeu, irmão, essa palavra maravilhosa, amém?